O inferno quer te parar, porque ele sabe o que você vai receber da parte de Deus. Então ele foi preparado para te parar, mas você foi preparado por Deus, pelo Espírito Santo, para continuar, ser forte, ser corajoso. Ei, se fez 4 cateterismos, faz o 5º, mas não para. Se já operou a coluna 3 vezes, 2 vezes como eu, opera a 3ª, mas não para. Não estou aqui fazendo promessa sobre aqueles que têm preguiça de fazer a obra de Deus. A Bíblia fala aqui no Salmo 1: tudo quanto um justo fizer, ele prosperará. Aí eu olho para esse capítulo 12, abre comigo, se você acompanha comigo aí, do versículo 1. Eu tenho lá na congregação, eles falam que pastor, o senhor fala muito. Acho que é dom de pastor, né? Pastor acho que tem que falar muito. Aí às vezes a gente acaba esquecendo do relógio. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, uma mesa, pensa numa mesa bem servida. Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Versículo 3: então Maria, tomando uma retel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, nós vamos até o 5 só, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Meus irmãos, aqui eu vejo, eu tinha visto 3, mas o Senhor me mostrou a 4ª antes de eu ministrar: testemunho, trabalho e adoração. E Deus me fez ver, antes de eu ministrar aqui nesse rapaz que traiu Jesus, Judas, sabe, aqueles, né, que vão tentar te parar, porque a obra de Deus, ela não é, a gente criou um entendimento nesse século, diferente dessa época, ou de épocas anteriores, de épocas que o pastor Suete, que é a nossa referência, pastor Maciano, eu tive com o pastor Joaquim Raimundo lá no congresso, conversava muito com ele lá, homens que eles não impunham ao reino de Deus, para que o que eles fossem fazer para o reino de Deus, o reino de Deus tinha que lhe pagar. Eles faziam e fazem até hoje por amor. E essa geração atual que nós estamos vivendo, nós estamos entendendo que para mim servir o reino de Deus, eu tenho que ser servido por Deus, sendo que a obra do Calvário, ela já pagou tudo aquilo que nós precisamos na terra. A obra do Calvário já definiu sobre nossas vidas, o preço já foi pago. A cruz onde Jesus foi pendurado, onde o sangue se esvaimiu, aquele sangue nos comprou, ou seja, o céu está inaugurado para nos receber, ou seja, nós já temos o céu como certeza de que é para lá que nós iremos, mas nós estamos com um pensamento de que eu vou fazer a obra de Deus, o quanto eu vou receber, eu vou fazer a obra de Deus, o que eu vou ganhar, eu vou lá fazer isso hoje, o que tem lá preparado para mim?
mim. Deixa eu te falar com experiência ao longo desses 25 anos que Jesus me chamou. Ou seja, o que não tem faltado na nossa casa se chama testemunho daquilo que Deus tem feito sobre nosso casamento, sobre o nosso lar, sobre nossa família, sobre a minha vida, sobre a vida, ou seja, daqueles, ou seja, que Deus tem colocado para cuidarmos, até mesmo ali na congregação. Ou seja, testemunhos, irmãos. Muitas vezes nós estamos querendo, e Lázaro está aqui, Lázaro recebia Jesus. Aqui nós estamos alguns dias antes daquele grande dia que seria a crucificação. E Jesus, capítulo 11, se você voltar um pouquinho aí, você vai ver que Lázaro tinha sido ressuscitado. E Jesus tinha por costume, eram amigos, de visitar a casa de Lázaro. E agora Jesus chega aqui, faltando, na semana da crucificação, Jesus vai lá, tira um tempo, e visita, e Jesus senta à mesa, com Lázaro. E eles começam um momento de diálogo, de conversa. Ou seja, Jesus estava lá presente, Lázaro estava dentro da sepultura. Jesus manda ele sair para fora, é desatado, nós conhecemos a história. E Lázaro está testemunhando, ou seja, daquilo que Deus fez na vida dele. É o que Deus está esperando de cada um de nós. Ou seja, o que Deus já fez na sua vida, testemunha, fala, anuncia aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ou seja, não pensa que é exclusividade sua, não. Foi Ele que escolheu a sua vida para te abençoar. Ele escolheu a sua vida para ser referência dEle. Você foi escolhido para ser um porta-voz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de Cristo. E somos nós os escolhidos para anunciarmos. Nós estamos esperando acontecer. Ou seja, se Jesus vai fazer, será que Jesus vai fazer isso na minha vida? Se Ele não fizer, eu não vou falar. Irmãos, vai falando aquilo que Ele já fez, porque coisas maiores ainda estão por vir para atingir a sua vida. Mas nós não podemos nos calar daquilo que Ele já fez. E eu tenho certeza que Ele já fez coisas maravilhosas. Ele já desprendeu do céu anjos em favor da sua casa. Ele já fez milagres na sua vida, em situações que parecia ser de morte, parecia que tinha um ponto final na sua vida. Eu mesmo posso falar, há 30 e poucos dias eu estava dentro do hospital, tendo que fazer mais um cateterismo, dentre 4 que eu já fiz. 3 vezes seguida, ou 3 vezes em pouco tempo, até eu descobri o problema que eu tenho, do qual nasci praticamente com ele, mas veio desencadear 16 anos atrás, subindo a serra. Eu lembro que a gente tinha ido fazer um evangelismo com o pastor Josué, estávamos juntos. Fomos lá na Barra, num ônibus com a Almadev, 2 ônibus. E quando a gente, muita dor, o pastor André sabe das nossas lutas. Eu sou operado de coluna cervical e coluna lombar. E tem hora que as crises são terríveis. Então tem que tomar remédio forte. E naquele dia eu levei o tramol, tomei para descer a serra, tomei lá embaixo outro. E falei, gente, não melhora essa dor. Vindo embora, eu jururu dentro do ônibus, muito encolhidinho ali no canto. Porque eu gosto de brincar. E eu comecei a sentir falta de ar. Mas eu achava que era a dor. Eu lembro que o ônibus parou. Até hoje eu me lembro daquele local ali. O ônibus parou e eu desci. Foi um livramento, acredito que eu estava tendo ali, de poder levantar, respirar um pouco. Teve um problema na serra. E eu me lembro que eu cheguei em casa, tinha um casamento para realizar. E eu com aquela dor toda, a noiva, tudo lá. Vocês conhecem como é que é uma cerimônia? Salão de festa, tudo lá. Pessoas não crentes. Pediu para realizar aquele casamento. No bairro lá. E eu realizei.
Quando eu terminei, eu lembro que meu genro não era casado com a minha filha, estava lá em casa e só lembro de ter puxado a gravata para baixo e entrado no carro dele e falei: leva para o hospital que eu já não aguento mais. E quando eu cheguei aqui no Vita, o médico viu as enzimas, viu a pressão, viu as dores que eu estava sentindo e falou: cara, você está infartando. Eu tenho uma ponte miocárdica, a artéria passa dentro do músculo, o músculo de vez em quando faz um espasmo e a sensação é toda essa. E aí direto para o CTI, direto para fazer um cateterismo, direto para o CTI, 5 dias no CTI. E isso aconteceu 3 vezes comigo. E todas as vezes, irmãos, o Senhor tem cuidado da minha vida. É por isso que eu não paro. Pastor, por que o Senhor continua? Irmãos, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus fez na vida, aqui está Lázaro sentado e relatando aqui para Jesus aquele momento, e eu acredito que Jesus também estava falando com ele: ei Lázaro, você achou que tinha acabado? É isso que Jesus está falando comigo e com você, aí no seu íntimo. Ei, você achou que tinha acabado, você achou que era momento de parar, mas não é. Sabe por que não é? Vai adorando a Deus, vai falando, seja para o seu vizinho, seja no meio da sua parentela, seja no local do seu trabalho, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo, porque Deus está cuidando de fazer coisas maiores ainda para mim e para a sua vida. Nós não podemos entrar nessa mentalidade dessa geração atual que está esperando Deus fazer para que Ele possa se mover. Não, Deus já fez e nós estamos nos movendo em gratidão, em adoração, em louvores a Ele, irmãos. Deus já fez por você. Não espera a sua vida parar, não espera a sua vida ter que, estar em uma situação muito complicada, da qual você não vai entender como você vai fazer para sair. Não, Deus já está te dando a receita. E qual é a receita, pastor? Vai adorando a Ele, vai falando dEle para aqueles que não ouviram ainda, vai dando testemunho, testemunho de cristão, irmãos, testemunho daquelas pessoas que têm caráter de Cristo, aqueles que aprenderam. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai de mim, deixa Ele tomar o nosso fardo, porque o fardo dele é suave e é leve. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. É nessa humildade, não é com essa prepotência, com o nariz empinado, achando que somos alguma coisa, que Deus tem que fazer, dar ordem aos anjos ao nosso respeito. Porque não, irmãos, faz isso não. Sua vida vai estacionar, sua vida vai ficar parada. 3 vezes no CTI, quase que eu fui a 4ª, um mês. Eu falei com o médico: não vou ficar. Ele: não, rapaz, você vai cair. Falei com a minha esposa: vai lá na cardiologista que eu trato há 16 anos. E a Cláudia foi lá e conversou com ela. Seu Mário, meu nome é Mário Lúcio. Seu Mário está tudo bem. Ele fez esse exame, os médicos entenderam desse jeito, quiseram internar ele. Deixa ele lá então fazer o cateterismo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eles não falam assim: Lúcio é doido. Eu lá, pensando, eu vou fazer o cateterismo. Domingo é a festa do templo. Sábado eu marquei um evangelismo. Se eu não conseguir ir embora daqui antes do cateterismo, eu pensando, se esse cateterismo, de todos que eu fiz, foi na virilha, se esse cateterismo for na virilha, vai me atrapalhar a andar. Mas Jesus vai dar um jeito. E a congregação estava esperando. A gente tinha feito cento e quantas camisas, Sueli? 160, 148, né? Toda a congregação fez a camisa do templo. O evangelismo, porque eu gosto, irmãos. Tem uma coisa que eu gosto, é ir para as ruas evangelizar. Tem gente que acha que, irmãos, se tem uma coisa que a congregação da Sul de 2 faz, é ir para as ruas evangelizar. Agora, antes da EBF mesmo, a gente foi na 4ª-feira, né? Acho que foi 4ª, ou 3ª, ou 5ª, quinta-feira. A gente foi para a rua com as crianças, com os irmãos que puderam, que estavam de folga, e fomos andando no açude 1 entregando folheto, porque eu gosto de evangelizar. E aí, quando eu estou lá esperando, que me desceram,
A moça falou: seu cateterismo a gente vai tentar fazer no braço. Se não der, a gente vai fazer na perna. Eu falei: não vai mesmo, porque a perna eu vou precisar dela sábado. Vai ser no braço mesmo. Aí ele enfiou aquele cateter, chegou até a fazer cosquinha debaixo do meu braço. Não tinha problema, irmãos. Importante que no sábado eu estava junto com os irmãos da congregação, anunciando as boas novas de Jesus, e rodamos aquele bairro. Sabe o que aconteceu no domingo à noite, pastor Sué? 12 almas se renderam aos pés de Jesus. É por isso, irmãos, que não dá para parar de testemunhar daquilo que Ele tem feito por nossas vidas. Não dá para entrar nessa doutrina dos dias atuais, achando que Deus tem que agir para que eu possa me mover. Não, irmão, eu já entendi o plano maior dele. O plano maior dele foi feito lá na cruz do Calvário. Ou seja, a minha garantia do céu é eu continuar servindo a Ele todos os dias da minha vida. Foi o que Lázaro fez, foi o que Marta, sabe? Marta estava trabalhando. Há quem critique, mas as duas aqui são muito bem-aventuradas, porque na casa do Senhor há trabalho, ou seja, e não há espaço para quem não quer fazer algo. Tem espaço, pastor. Tem muita gente que entrou na barraca do açude da pizza frita. Lá nós trabalhamos com quase 80 pessoas no congresso para fabricar aquelas pizzas. Em um dia lá, às vezes nós fabricamos quase 3.000 pizzas em apenas um dia, no domingo, que é o dia do ápice lá, do pico lá. Ou seja, 15 dos que estão na pizza frita, eles vão lá para a barraca de churros e para a barraca do açaí, que também pertence ao açude 2, mas 55 a 60 ficam lá dentro da pizza. Ou na hora que começa o trabalho, irmãos, cada um vai para um canto, todos sabem o que tem que fazer. Há uma harmonia, há uma alegria no trabalho, sabe? É um fritando, as irmãs não tiram nem o pé do lugar, o tacho fica ali parado ali, claro, e as irmãs vão colocando, outros vão colocando pizza, elas só vão passando a bandeja, e aquelas multidões de pizza vão acontecendo, e não há confusão, não há contenda, não há intriga, não há fofoca. O que acontece ali dentro, pastor, é a glória de Deus, é o prazer de servir a Jesus. É isso que nós temos que entender, irmãos. Há tempo de trabalhar na obra de Deus. Há tempo de fazermos evangelizações na obra de Deus. Há tempo de tirarmos dias de orações e de jejum na obra de Deus. Há dias de discipular na obra de Deus. Há dias de falar, sabe, para as pessoas, às vezes dentro da própria igreja, pessoas que estão abatidas, desanimadas. Ou seja, pastor, oro. Eu sou o primeiro a chegar na congregação, o último a sair aprendiz com o pastor Suete, na minha consagração de diácono. Quando o Senhor disse assim: não deixe o pastor da congregação, que às vezes não mora ali, que às vezes está ali e todo mundo vai embora, e deixa ele lá sozinho. Então eu sempre fui o último a sair, até hoje. Fico na congregação, os irmãos pedem para conversar, e meu tempo é integral na obra de Deus. Em 2015, Deus me aposentou. Sou aposentado da CSN, sou aposentado da CBS. Então, graças a Deus, já acumulo 2 aposentadorias, e caminhando, como pastor que só conseguiu a terceira. Aí, irmãos, vale a pena trabalhar para Jesus. Vale a pena. A terceira está vindo aí. Ela chega esse ano ainda. Minha esposa e minha filha sabem disso. Ou seja, mas eu ainda não posso contar, porque isso foi um segredo meu, da minha filha, da minha esposa. Só Deus é que fez sobre a nossa casa o que vai ser, como vai ser. Isso é um segredo entre nós ainda. Mas, ou seja, como que é isso, pastor? É servindo a Jesus.
é falando do amor de Jesus. É o que Marta fazia. Às vezes nós somos classificados como: ei, você não tem coluna, você não tem saúde, ei, sua pressão arterial é alta, você toma tantos remédios. Irmãos, eu acho que eu já tinha sido levado para o céu se eu ficasse em casa parado. O tempo que eu menos fico é na minha cama, irmãos, mas o tempo que eu mais fico é com a minha família, é fazendo a obra de Deus, é adorando ao meu Deus, é servindo ao Senhor no templo dele, é fazendo a obra de Deus. É isso que Marta estava fazendo aqui. Ou seja, tinha sim um momento ali de sentar, tem um momento de sentar, de parar, de ler, de meditar, mas também tem um momento de trabalhar, tem um momento de fazer a obra de Deus. A geração de hoje quer chegar na igreja e achar que a igreja tem que estar prontinha, perfumadinha, cheirosinha, sabe? É só pegar o microfone e começar o culto. Não, irmão, quando você chega na igreja, você tem que ver se tem copo. Desculpa, pastor, não estou doutrinando pastores aqui não, mas às vezes a gente tem que chegar lá, tem que passar pano no chão, tem que ir no banheiro, se tem algum, sabe, ainda alguma coisa ali no banheiro que não está legal, e resolver, irmãos. Aí sim nós vamos para o altar e vamos ministrar a bênção de Deus sobre a igreja. E é por isso que a igreja, ela tem ido bem, é por isso que a igreja tem dado certo, é por causa dos homens de Deus, das mulheres de Deus, daqueles que entendem, que fazem a obra com excelência. Quando alguém fala assim: você é louco. Não, irmãos, sou adorador. Aí eu entro para finalizar, porque Maria, finalizando, Maria tinha muito, pastor, ou estava com muito naquele momento. Ela guardou, ela pega e espera o momento certo. Ela espera o momento certo. Quando Lázaro já tinha testemunhado, quando Marta já tinha feito os trabalhos, tudo ali, ela pega um frasco. E é justamente agora que entra a nossa parte também, de tirar, sabe, o que tem de melhor. A Bíblia fala aqui no versículo 3, que tomando ela um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço. Eu não sei o valor, mas segundo o que a gente já leu, era muito dinheiro. Era um dinheiro alto aqui. E ela derramou. Ela ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu Jesus. E a quem o quisera parar, né? A quem quer te parar. Você está numa adoração tão linda, não para não. Ah, pastor, mas você não tem visto que eu tenho encarado nessa obra que eu estou... Não, mas não, por favor, deixa eu te dar uma orientação. Você está proibido de parar de fazer aquilo que o Senhor Jesus te chamou para fazer. Você pode parar de fazer, de trabalhar na CSN, onde eu já parei, porque o Strainburg te chamou, de parar de trabalhar em qualquer... Irmão, mas na obra de Deus não para. Faz. Pega o que você tem de melhor, sua vida, sua família. Entrega ela no altar de Deus, coloca ela e começa a trabalhar. E no momento da sua caminhada, vai exalando. Porque sabe, a Bíblia fala que nós temos o cheiro de Cristo. Nós exalamos o cheiro de Cristo. E é isso que nós precisamos exalar. É isso que nós não podemos parar de... Sabe, é como está escrito aqui: todo daquele lugar que eles estavam foi tomado de um aroma, de um cheiro suave. Mas o que é isso, pastor? É adoração, irmãos. É o que você faz, é como você testemunha,
É como você ora, sabe? Quando você tira o seu particular com Deus ali, onde está você e Deus, onde ninguém te ouve, somente o Espírito Santo que está ali com você, e Ele está levando para Deus, porque Ele é que leva diante de Jesus Cristo as nossas orações. Paulo escreve, ele diz que nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós. O que é isso, pastor? Ele corrige as nossas orações, porque muitas vezes nos momentos das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos medos, nós falamos algo, nós temos algumas palavras que elas não encaixam, sabe? Mas o Espírito Santo, Ele corrige, Ele vai lá diante de Jesus e fala: olha o que teu filho falou, Emanaia, Raiki Anderébia, olha o que teu filho está falando lá na sala do quarto dele, olha o que a tua filha está falando lá dentro da casa dela, olha o que a tua filha está falando lá dentro da igreja, ou dentro de uma condução, seja de um ônibus, de um Uber, ou seja numa caminhada mesmo, num trajeto indo para o trabalho, ou dentro de um momento de caminhada, mas você está liberando um nardo, um cheiro suave está invadindo a atmosfera celestial, o Senhor está recebendo lá no céu, e sabe o que Ele determina sobre a tua vida? É Vemanaia, Raiki Anderébia, é vitória, a igreja não pode parar, não é tempo de parar, você não foi chamado para parar, você é proibido de parar. Sabe por quê? O inferno quer te parar, porque ele sabe o que você vai receber da parte de Deus. Então ele foi preparado para te parar, mas você foi preparado por Deus, pelo Espírito Santo, para continuar, ser forte, ser corajoso. Ei, se fez 4 cateterismos, faz o 5º, mas não para. Se já operou a coluna 3 vezes, 2 vezes como eu, opera a 3ª, mas não para. Se está acontecendo alguma coisa, perdi o emprego, pastor, há uma angústia, ei, Deus está com uma porta. Eu não estou aqui fazendo promessa sobre aqueles que têm preguiça de fazer a obra de Deus. A Bíblia fala que no Salmo 1: tudo quanto um justo fizer, ele prosperará. Ou seja, você está condicionado a ser justo, e se você é justo diante de Deus, as bênçãos de Deus hão de te alcançar aonde você estiver. Não para, não para isso. Ei, vai liberando sobre essa casa, está na sua mão, você é o frasco, é dentro de você que está esse óleo, o Espírito Santo já gerou esse óleo, ele não é seu, ele é de Jesus. Libera ele para o Senhor Jesus nessa noite, deixa ele receber a sua adoração, porque a bondade e a misericórdia do Senhor, ela te seguirá, ela te seguirá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais, e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.